Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Pacientes pedem agilidade no atendimento da UBS Central. Paciente é transferida para o HU, mesmo sem a confirmação da Covid-19. População reclama das longas filas das agências bancárias. Sem fundo de reserva, Prefeitura paralisa obras. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, iniciando o nosso Diário 27 com a transmissão também pela página do Facebook. E lembramos que se você quiser também conferir o nosso programa na íntegra, nós temos o canal do YouTube, onde você pode também conferir as matérias em separado. Elas são postadas uma a uma para que você possa assistir a informação que chama a atenção para você quantas vezes quiser. O Sindicato dos Bancários de Londrina e região registrou 15 casos positivos de Covid-19 em trabalhadores do setor, além de 259 casos suspeitos da doença desde o início da pandemia. Ao todo, 13 agências bancárias precisaram ser fechadas temporariamente logo após a confirmação ou suspeitas de casos do novo coronavírus. Um caso também foi constatado em um bancário que trabalha aqui na cidade de Rolândia, que é a região metropolitana de Londrina. A posição dos bancos, negocialmente, é que eles só vão cumprir o que estiver em decreto. Muitas condutas do dia a dia para lidar com os clientes, por exemplo, e as próprias adaptações na rotina de trabalho estão previstas em notas orientativas ou técnicas. E nesta semana, 2 agências do Bradesco, uma na Rua Minas Gerais e outra na Avenida Higienópolis, em Londrina, foram fechadas após a identificação de casos positivos entre os funcionários. De acordo com o sindicato, os locais foram sanitizados para evitar as novas contaminações. Conforme informações da diretoria do banco, foi liberado recentemente a realização de testes para os funcionários que atuam em todo o país. Desta forma, será possível identificar casos assintomáticos e evitar as novas contaminações. Realmente está comprovado agora, a partir de agora, de que a grande contaminação está nas agências bancárias, nas filas, nas aglomerações, nos caixas eletrônicos, naquela pandemônio todo que se criou em torno das agências bancárias. É preciso mobilizar e mudar. É preciso ter mais pessoas atendendo a comunidade, é preciso ter mais caixas eletrônicos para atender e mais cuidados também na agência, assim como álcool em gel, porque nós temos inúmeras denúncias da não presença de álcool em gel ali na área dos caixas eletrônicos. E também não há alguém que fique fazendo a higienização dos caixas eletrônicos após cada uso. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. A Caixa Econômica Federal vai abrir 34 agências no fim de semana no Paraná para o pagamento do auxílio emergencial. Na cidade de Londrina será a agência em frente à Catedral e a Ouro Verde, que fica perto do Terminal Central. Elcio Lara, superintendente regional da Caixa, afirmou que já está liberado o saque para as pessoas que nasceram em fevereiro e março. Ele também lembrou que o recurso pode ser usado pelo aplicativo Caixa Tem. É possível fazer o pagamento de contas de água e luz, telefone, boletos e ainda utilizar o cartão de débito para fazer compras na internet ou usar no mercado e no comércio pagando via QR Code. Para quem deseja receber em espécie, precisa ir até uma agência de acordo com a liberação por data de nascimento.
Um trabalhador foi atingido por um caminhão nesta quarta-feira e teve uma das pernas quebradas. O acidente aconteceu em um depósito no Jardim Quebec, em Londrina. Valdir Alves dos Santos, de 55 anos, estava próximo a um barranco de terra quando teve a perna atingida pelos pneus traseiros de um caminhão. Segundo o SAMU, ele quebrou uma das pernas, mas estava consciente. Foi levado para a Santa Casa de Londrina. Um homem de 54 anos, acusado de atirar na cabeça da cunhada de 13 anos em Cambé, foi preso nesta quarta-feira. Investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva na zona rural do município. As investigações apontam que ele disparou contra a vítima durante uma discussão que envolvia a namorada. A adolescente está há 10 dias na UTI do Hospital Evangélico e permanece entubada. Um dia após balear a cunhada, ele chegou a se apresentar à polícia, acompanhado de advogados, e confessou o crime, mas foi ouvido e liberado na sequência. O delegado Paulo Henrique Costa explicou a soltura, mas afirmou que posteriormente encontrou motivos para pedir a prisão preventiva. A Polícia Civil tem 10 dias para terminar o inquérito. O atirador vai responder por tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo de uso permitido. A CMTU, que é a Companhia de Trânsito de Londrina, tem até amanhã para responder aos questionamentos feitos pela Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor quanto ao cumprimento das medidas de combate à transmissão do novo coronavírus nos transportes coletivos. Questionada, a assessoria de comunicação da companhia informou que as respostas serão enviadas dentro do prazo, através do promotor Miguel Sogaiar, do Ministério Público do Paraná. Ele quer saber quantos veículos cada linha de transporte coletivo de Londrina está atuando e quando está sendo feita a higienização dos terminais urbanos. Além disso, o promotor cobra a resposta sobre como está sendo feita a fiscalização sobre o cumprimento das medidas estabelecidas em maio, dentre elas o controle da lotação dos veículos em até 50% nas linhas com os trajetos de até 30 minutos ou 15 quilômetros e de mais 25% das demais. Ou seja, agora a Promotoria Pública do Paraná começou a arregaçar as mangas e pedir satisfações sobre os transportes coletivos. Parece que a coisa vai começar a andar. Se dependesse dos políticos da nossa região, morria todo mundo, né? A população reclama das longas filas das agências bancárias. Vamos ver. Filas longas e muita espera. Essas imagens foram enviadas por um cliente da Caixa Econômica nesta segunda-feira. A fila era tão extensa que terminava na Avenida Interventor Manuel Ribas. Esta é a fila da Caixa Econômica Federal, hoje, segunda-feira. E é para evitar aglomeração, né? Imagina se não fosse. O pagamento do auxílio emergencial, o saque do FGTS e as fraudes no pagamento do auxílio são um dos vários motivos das longas filas. Além da espera, a população reclama da falta de informação. Apenas informativos na porta estão disponíveis para que a população tire suas dúvidas. Essa filmagem que eu fiz hoje de manhã, que eu fui na Caixa Econômica, nem fiquei lá, porque não tinha como ficar. Você dá uma olhada onde está a fila e só tinha uma pessoa atendendo na caixa. Isso foi hoje de manhã, por volta das 9h30, 10 horas por aí. E só tinha uma pessoa atendendo. A fila já estava chegando em frente ao Banco Itaú. Não tem condições e eles não dão assistência nenhuma. Clientes que precisam de atendimento para a conta corrente também relatam que não conseguiram atendimento. Eu estou indignado. Hoje de manhã eu estive na Caixa para resolver assuntos particulares sobre o meu cartão que está vencido há dias e não estou conseguindo fazer nada com o meu cartão. E há dias que eu estou tentando resolver meu cartão por telefone e não consigo. Então hoje eu fui lá, Flávia, e fui destratado. Você está me entendendo? Fui lá, Flávia, resolver assuntos particulares. Não fui atrás de dinheiro do governo, tá? Não fui atrás de pedir esmola para ninguém. E lá e me deparei com pessoas incompetentes para atender quem está ali fora.
E fora disso, a aglomeração, a fila enorme. Sem informações e a falta de suporte do aplicativo Caixa Tem, que nem sempre funciona, a população está perdida com suas dúvidas e a falta de atendimento. Enquanto isso, as filas continuam na porta da agência. Devido às longas filas e à espera, o Procon solicitou à Caixa que dê uma resposta a todos os seus clientes. Segundo o gerente do Procon, a resposta será dada nos próximos dias. E como vocês viram no início do nosso programa, nós noticiamos que várias agências bancárias foram fechadas por ter uma grande proliferação do coronavírus dentro das agências, com várias pessoas infectadas. Fica mais do que provado que há aglomeração tanto nas filas quanto a falta de higienização nos caixas eletrônicos, a grande concentração de pessoas dentro das agências aguardando atendimento, porque muitas vezes só tem um caixa funcionando, tem favorecido para o aumento de casos de Covid-19. E agora, será que vai ter que entrar o Ministério Público na jogada? Ou será que os administradores da cidade e os políticos tentarão fazer alguma coisa? Vamos ter que aguardar, né? Na madrugada desta quinta-feira, dia 30, um advogado de 41 anos morreu em um acidente na PR-445 em Londrina. A colisão aconteceu no trecho entre o distrito da Varta e Cambé. A vítima conduzia um jipe com pás e acabou colidindo violentamente contra uma árvore à margem da rodovia, na altura do quilômetro 90, próximo ao Rancho do Gaúcho. Uma equipe de resgate da concessionária Econorte chegou a ser acionado, porém, na chegada dos socorristas ao local, a vítima já se encontrava presa nas ferragens e em óbito. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal e as causas do acidente já serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial está cotado a R$ 5,16, o euro a R$ 6,09. E daqui a pouco você vai ver, pacientes pedem agilidade no atendimento da UBS Central. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. A escolha certa para um bom negócio imobiliário começa quando você encontra uma imobiliária que te dá assessoria completa, com total credibilidade. A imobiliária Lovato e Kolarovic tem sempre atendimento primordial para todos os clientes. Se você procura algo para alugar, seja comercial, residencial, é lá que você vai encontrar. Se você deseja fazer um bom negócio para compra, venda de imóveis, também é lá. Olha só essa opção de chácara de venda no condomínio Porto das Águas, na Represa Capivara, um dos mais belos condomínios do norte do Paraná. Perfeito para quem busca o contato com a natureza, área de lazer, recreação e esportes náuticos. O condomínio oferece ainda segurança 24 horas, campo de futebol, espaço marina e trapiche. Não perca essa grande oportunidade e tudo com a garantia de morar bem da imobiliária Lovato e Kolarovic. Pacientes aqui da cidade de Rolândia pedem agilidade no atendimento da UBS Central. No final de semana, os primeiros sintomas de gripe apareceram. Ao chegar no trabalho na segunda-feira, essa mulher foi orientada a ir ao UBS Central. Ela conta que pacientes em busca de atendimento, pacientes aguardando o resultado de exames e casos suspeitos de Covid estão todos aguardando no mesmo lugar. Muita gente, todo mundo na mesma fila, todo mundo junto. Você estava me contando que durante a sua espera tinha uma idosa que o esposo
esposo teve um caso confirmado, ela estava sendo tratada como caso suspeito e estava lá no meio de vocês. Sim, ela falou que tinha o parente dela em casa, já confirmado com Covid, ela não estava bem e daí ela foi até o posto e para poder passar pela consulta, mas ela estava lá junto com todo mundo. O caso dela foi descartado como sendo de Covid-19, mas até que o atendimento fosse feito, ela aguardou por 9 horas. Das 10h30 da manhã às 7h30 da noite. Quando foi dando umas 7 horas, assim, o meu corpo já não aguentava, minha mente já era uma coisa assim que estava, tipo, insuportável. Comecei a chorar, comecei a ficar nervosa, mas mesmo assim eu falei assim, não, logo eu vou ser atendida, porque a gente precisa, né? Para ela, o maior problema está em como os casos são recebidos. Em fila única, as senhas são distribuídas e os casos suspeitos que aguardam diagnóstico ou casos de gripe ficam todos juntos por longos períodos. Outro problema é que os pacientes que precisam de exame como raio-x são encaminhados novamente para outro local. Para a paciente, isso deveria ser em um único local, agilizando o processo e evitando a exposição dos pacientes e outras pessoas. Mas teve pessoas que estavam ali aguardando todo esse tempo e teve que fazer alguns exames, principalmente o raio-x, que não era ali. Às vezes um local que já tenha o raio-x ia ser mais adequado, mais apropriado. E também não ficar, quando a gente chegar lá, as pessoas estivessem nessa mesma fila misturado, eles já vê qual que é só para pegar resultado de exame, qual que é o estado real do paciente, ele sair perguntando, ver qual que é os casos, né, piores, assim, para não chegar a ficar misturado como está sendo misturado, porque às vezes a gente chega lá igual eu, com simples resfriado e às vezes pode pegar sim o Covid por ficar perto, muitas horas, perto das outras pessoas que já pode, que já tem um parente confirmado ou que já está com suspeita. E não foi nem 2 mensagens que recebemos da demora do atendimento. Pessoas que chegam no posto de saúde 8 horas da manhã conseguem sair 4 horas da tarde. Estando com fome, ficando o dia inteiro ali, expostos, inclusive, mesmo que se não estiverem com coronavírus, acabam contraindo a doença. Nós tivemos outras reclamações, outras situações também que já foram repassadas, tanto no Fatos e Notícias, quanto aqui em nossas matérias. Realmente tem sido muito difícil para as pessoas terem um atendimento ali no centro de Covid, na UBS Central, aí sai de lá, vai lá no posto de saúde da vila para fazer um raio-x e depois no dia seguinte ter que retornar ao centro de Covid. Será que essas pessoas não estariam levando uma proliferação da doença, levando uma contaminação ao terem que se deslocar para ir no posto da vila e ter contato com mais outras pessoas? Enfim. Será que a nossa saúde está sendo de qualidade? E será que as autoridades estão realmente preocupadas no combate da Covid-19? Nós fomos ouvir também uma outra paciente que foi transferida para o HU, mesmo sem estar com a Covid. Essa mulher foi encaminhada ao Hospital São Rafael com suspeita de Covid-19. Ela ficou internada e exames foram feitos. Enquanto aguardava os resultados, o médico não esclarecia o caso para a paciente e para a sua família. Fiquei 2 dias no São Rafael, o médico nem passou no quarto para fazer visita, para ver como que eu estava, não falou dos meus exames, o que tinha dado, o que não tinha. A minha mãe foi 2 dias em seguida no hospital para poder conversar com o médico, para saber o que tinha acontecido com os exames. Aí eles mandavam ela ficar aguardando, aí ela ficava aguardando, aí chegava e falava assim, o médico não vai poder falar com você hoje. Aí ela voltava embora. Ela conta que enquanto aguardava os resultados, foi informada que seria transferida para o HU em Londrina. A transferência foi feita pelo transporte do TEC em contato com outros pacientes. Ela foi encaminhada mesmo sem ter os resultados do exame. Aí quando foi de noite, na sexta-feira, eles foram lá no quarto e falaram assim, você vai ser transferida para o HU. Então eu falei assim, mas por que você
transferida para o HU, porque eu não tô sabendo nem o que deu meus exames e já colheu aquele suave lá do cotonete para saber se estava com Covid ou não, nem saiu o resultado e vocês vão me encaminhar sem saber. Aí eu liguei para minha mãe foi no hospital tentando falar com o médico de novo e nada, aí me transferiram. Aí chegou lá na HU, eles tiveram que fazer outros exames. Eles falaram assim, mas os seus exames não saíram? Eu falei, não, do cotonete não saiu ainda. E eu nem sei o que eu tenho, o que eu tô fazendo aqui, porque o médico não fala dos exames, nada. E aí, o daqui não saiu o resultado ainda. Aí fez o outro cotonete lá no HU e o meu exame deu negativo. E agora, como que eles transferem uma pessoa pro HU sem saber o resultado de exame? Agora você vai saber se você tá ou não tá contaminado? Porque lá no HU eu fiquei numa sala com 10 pessoas e tudo suspeito de Covid. Tinha gente que tinha dado confirmado. Para ela, os protocolos de saúde não estão sendo seguidos e quem precisa da saúde pública se arrisca à infecção por Covid. O meu exame tinha dado negativo e eu fiquei uma noite e um dia lá no HU com aquele monte de gente. Eles nem aguardaram a confirmação do exame para fazer a transferência. Nem aguardaram a confirmação do exame. E a minha mãe tentando falar com o médico e ele falava, o médico vai falar. Chegava na hora, o médico não falava com a minha mãe. E até hoje a gente não sabe o que deu o exame daqui, né? E o de lá deu que eu tava com a pneumonia e alta suspeita do Covid, mas graças a Deus deu negativo. E se não estava, poderia ter ficado, né? Porque ao ser transportada com pacientes que já estavam com a Covid, estar num ambiente onde era atendimento especial para a Covid, ela poderia ter acabado contraindo a doença. E na manhã de hoje, durante o nosso programa Fatos e Notícias, recebemos a denúncia de mais outros casos parecidos com esse. Portanto, tanto o Ministério Público da Saúde quanto outras autoridades devem verificar o que está acontecendo, tanto na UBS Central quanto no Hospital São Rafael, a respeito desse assunto. Afinal de contas, são vidas da nossa comunidade, que podem vir a ser ceifadas por uma doença, contraindo uma doença em algum lugar contaminado. Já se não bastasse as agências bancárias, não é? E olha, na tarde desta quarta-feira, um homem subiu em um poste de alta tensão e acabou sendo eletrocutado no distrito de Guaravera. Segundo informações, o homem subiu no poste para ligar um fusível na rede de alta tensão, conhecido como banana, e acabou ficando grudado nos fios de alta tensão. O homem subiu no poste porque a energia da sua casa havia sido cortada. Por sorte, o homem ficou pendurado pelos fios logo após de ter levado o choque e não veio a cair no chão. Quando a equipe do SAMU e o helicóptero chegaram, o jovem já não estava mais pendurado nos fios. Alguns moradores presenciaram os fatos e fizeram a retirada do mesmo, que estava enroscado. A vítima, identificada como Lucas Paiva, de 29 anos, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Paiva teve várias queimaduras pelo corpo e uma fratura em um dos braços. Logo após, a vítima foi transferida para o helicóptero e levado para o hospital universitário. Este pode levantar as mãos para os céus, porque nasceu de novo, não é? Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. O Exército Brasileiro tem oportunidade para médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.455. Inscrições até o dia 21 de agosto. Informações, serviçomilitar.gov.br. A Câmara de Faxinal tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.800. Inscrições até o dia 10 de agosto. Informações, granconcursosonline.com.br. A Câmara de Nova Esperança tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.396. Inscrições até o dia 8 de agosto. Informações, concursosnobrasil.com.br. Daqui a pouco você confere. Sem fundo reserva, a Prefeitura paralisa obras. A Imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A Imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento.
Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. O Banco Central informou nesta quarta-feira que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de R$200, que terá como personagem o lobo-guará. De acordo com a instituição, a nova cédula terá que entrar na circulação no final de agosto e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. O anúncio do lançamento da nota provocou vários memes nas redes sociais. A diretoria de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de testes de impressão e que a boa prática internacional recomenda que não sejam revelados os elementos da cédula até estar pronta. Por isso, afirmou que não divulgará a imagem da nova nota de R$200, o que será feito no final de agosto. Atualmente, há 6 tipos de cédulas em circulação: a de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e a de R$100. E agora vem aí do lobo, não é? Sem fundos de reserva, a Prefeitura da cidade de Rolândia paralisa as obras. Mas alguém tinha dúvida que isso pudesse acontecer? Com a baixa arrecadação e sem um fundo de reserva, a Prefeitura anunciou que a partir do dia 1º de agosto, algumas obras municipais ficarão suspensas. Entre elas, a manutenção da pavimentação asfáltica, manutenção das estradas rurais e a execução de qualquer obra ou reforma. São obras que poderiam ter sido feitas ao longo de 4 anos. Franciscone entrou em 2015 com o mandato tampão, é importante a gente lembrar isso. Então são 4 anos de obras que ele deixou para trás, que ele poderia ter feito, foi guardar isso aí para fazer. Em pleito eleitoral não tinha um fundo de reserva guardado para fazer essas obras, agora cortou várias obras por conta da pandemia, falta de arrecadação e vem jogar a culpa de todo o serviço que ele não fez em 4 anos na pandemia. Uma delas é a ciclovia, aonde a gente está, e é uma da que a população mais pede. A população pede essa obra, acho que desde 2012, 2013. É uma obra que a Prefeitura tinha que ter ido fazendo manutenção durante os anos e que agora a gente presta atenção, a que nós estamos aqui no local, que manutenção não resolve mais. Os servidores também serão afetados, já que durante esse período as horas extras e licença-prêmio também serão suspensas. O fundo de reserva que poderia ser utilizado para essas manutenções sempre foi uma prática comum em outras administrações. Os outros prefeitos, eles tinham o hábito, né, e eu acho que era um hábito saudável, que deveria ter sido seguido pelo Franciscone, de ter um fundo de reserva, porque todos eles sabem que após julho ou junho, a arrecadação acaba muito, principalmente a arrecadação de vínculos federais. O Johnny tinha esse recurso e todos os prefeitos que entraram, mesmo no mandato tampão contra ele, a Sabine, o Zé e tal, mantiveram esse fundo de reserva, que era guardar um montante para quando a prefeitura não tivesse dinheiro. Logo quando o Franciscone entrou, eles gastaram esse fundo de reserva. Eu já havia conversado com algumas pessoas e já havia falado que não tinha mais fundo de reserva na prefeitura. Só que a resposta que o pessoal do Franciscone dá é que o fundo de reserva é uma política antiga. Isso é da gestão política dele, é o entendimento político do grupo dele, de que não precisava de fundo de reserva. E agora nós chegamos nessa pandemia e a gente presta atenção que não era política antiga você ter uma poupança.
você ter um fundo de reserva, que era uma política saudável e que Rolândia, na próxima gestão, precisa ter um fundo de reserva para quando houver alguma necessidade. A população que diariamente reclama da falta de manutenção agora terá parte de muitos serviços necessários suspensos. A prefeitura não se organizou durante todos esses 4 anos. Eles foram gastando tudo que tinha, não se organizaram para ter um fundo de reserva e agora eles querem tirar esse dinheiro prejudicando outras pessoas, não pagando a aposentadoria do funcionário, não fazendo obras, e eles poderiam fazer diferente. Eles poderiam fazer um projeto que diminui aí 30% temporariamente o salário do alto escalão. Já a obra da trincheira segue o prazo para o mês de agosto e não ficará suspensa, já que a execução e recurso vieram do governo federal. Muito obrigado, Cristina, pelas informações, mas não precisa ser nem muito mágico, nem muito conhecedor, nem aprofundado nos assuntos da administração para saber que a coisa já estava no buraco há muito tempo, não é? Muito sol foi tampado, mas com peneira, e que acabou revelando muita coisa estragada, muita coisa podre. Nós vamos acompanhando o nosso dia a dia e, infelizmente, quem sofre com tudo isso é a nossa comunidade, e principalmente a comunidade mais pobre, a comunidade que precisa de uma administração, a comunidade que precisa de um médico nos postos de saúde, a comunidade que precisa de remédios, aquela comunidade que precisa ter uma ciclovia do trabalhador boa, de qualidade, para ir e vir do seu trabalho. Uma comunidade que precisa de empregos reais e não de promessas. Uma comunidade que tem tantas carências, mas todas as eleições acabam sendo enganados e ludibriados por muita conversa e pouca ação. O Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE, recomendou que a Prefeitura de Paranaguá interrompa imediatamente a distribuição gratuita de ivermectina a toda a população do município do litoral paranaense. O medicamento, cuja função é tratar de verminoses, está sendo oferecido sob o pretexto de prevenir infecções pelo novo coronavírus e combater a evolução precoce de casos assintomáticos da Covid-19. No entanto, não há qualquer comprovação científica de que o remédio seja capaz de desempenhar tais papéis, conforme detalhado em apontamento preliminar e acompanhamento, encaminhado ao município no último dia 23 de julho. O documento tomou como base dados da Organização Mundial da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Sociedade Brasileira de Infectologia e também da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, que é a CESA. O documento ressalta ainda que a suspensão da distribuição de ivermectina a toda a população possibilitará que o município de Paranaguá armazene o medicamento para que esse seja distribuído a pessoas acometidas por verminoses realmente curáveis pelo remédio, conforme descrito em sua própria bula. Portanto, se alguma cidade pretendia dar ivermectina a toda a população aqui no estado do Paraná, pode suspender a compra, porque o Tribunal de Contas está de olho. Vamos trazendo as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para forneiro de fundição, jovem aprendiz, técnico em enfermagem, pizzaiolo, secretária e soldador. Em Cambé, há oportunidades para doméstica, operador de caixa, ajudante de estoque, recepcionista e assistente administrativo. Em Arapongas, há oportunidade para auxiliar de logística, consultor industrial, operador de máquina de embalagens de imóveis, assistente de recursos humanos. 2 detentos da cadeia pública de Arapongas testaram positivo para a Covid-19. De acordo com as informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde lá de Arapongas, os resultados foram divulgados na quarta, dia 29, pelo Departamento de Vigilância, após o atendimento médico. Os presos encontram-se em isolamento e, segundo o secretário de Saúde de Arapongas, Moacir Paludeto Júnior, está confirmada a testagem em massa na carceragem
na cadeia pública na próxima sexta-feira. Serão realizados aproximadamente 230 exames de Covid-19. Bom, a Arapongas pode mesmo fazer os testes em todos, né? Aqui na cidade de Rolândia que é tanto quanto complicado, porque enquanto os presos recebem os exames, a nossa sociedade fica a ver navios sem ter a possibilidade da realização, já que a prefeitura não comprou exames da Covid-19. Vamos trazendo o mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,45, a soja industrial R$ 98,70, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 447, o boi em pé R$ 215 arroba, o frango de corte a R$ 4,27 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 5,20 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, Polícia Militar orienta sobre estacionamento na área central. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051-4455 e 99970-7577. A Prefeitura de Arapongas publicou nesta quarta-feira, dia 29, o decreto de que foi assinado pelo prefeito Sérgio Onofre, que dispõe do fechamento total das atividades comerciais, religiosas e de prestação de serviços neste final de semana, dia 1º e 2 de agosto, sábado e domingo. O toque de recolher começa na sexta-feira, dia 31 de julho, a partir das 22 horas, na cidade de Arapongas. A ação visa desacelerar a propagação do coronavírus. Após reuniões entre o prefeito e representantes de supermercados e de lojas de departamentos como a Van, na tarde da última quarta-feira, foi decidido em comum acordo que esses locais também não terão atividades, terão as suas suspensas, que não terão atividades. Ainda conforme o prefeito Sérgio Onofre, as fiscalizações serão mais rigorosas nesse período de fechamento total. Equipes da Guarda Municipal e equipes da Polícia Militar estarão a postos para que sejam cumpridas as determinações. E conforme o decreto, o descumprimento das medidas elencadas caracteriza a infração. Sujeito ao infrator a sanção de ordem administrativa, civil e criminal. De acordo com a legislação federal e municipal de regência, tais como cassação de alvará, crime contra a saúde pública, entre outras. Ou seja, quem descumprir a medida vai estar realmente prejudicado, não é? Portanto, Arapongas fecha sábado e domingo, inclusive supermercados e lojas de departamento. Acredito que as outras cidades deveriam seguir esse exemplo, não é? A Polícia Militar tem feito orientações sobre os estacionamentos na área central, porque alguns motoristas insistem em estacionar em áreas que estão proibidas. Para evitar aglomerações e possibilitar o distanciamento nas filas dos bancos, parte da Avenida Interventor Manuel Ribas foi interditada. Há 2 semanas, a avenida foi liberada e, para continuar cumprindo as medidas de distanciamento, o estacionamento foi proibido. Mesmo com manilhas de concreto impedindo e com a sinalização, alguns motoristas continuam estacionando nas vagas. Acontece o seguinte, aqueles locais ali já existe uma sinalização vertical
com uma placa dizendo que é proibido parar e proibido estacionar. Então eles já estão devidamente sinalizados. Então, muito embora existam aquelas vagas que acabaram ficando ali, foi achado por bem que o fluxo de pessoas ali, né, a parada e o estacionamento de pessoas ali está proibido. Então ficou uma coisa assim, meio que até um pouco confusa para as pessoas, de que existe a vaga, mas está proibido estacionar. Então naquele local ali, pelo que diz agora a placa, né, está devidamente sinalizado, então é proibido estacionar naquele local ali. Então a pessoa não pode nem parar, nem estacionar, e em função daquela placa que agora ela não permite mais. Nos últimos dias, a Polícia Militar intensificou a fiscalização na avenida. Alguns motoristas foram multados, já que além do impedimento, existe a placa informando a proibição. A pessoa que for pega ali estacionando, né, não só especificamente pelo caso da pessoa, da formação das filas, mas ao longo daquela rua. Existem 2 placas ali na Interventor, né, próximo ao Banco Bradesco. Então, ao longo daquela via, essas placas, elas proíbem que as pessoas parem nesse local. Então não é mais para parar. Isso enseja em multa, é uma multa grave, 5 pontos na carteira, R$ 195 é o valor dessa multa. Então é uma multa que, claro, ninguém quer ter, né? É um momento ali de descuido, pode ser, a gente até consegue entender um pouco, porque era um local que permitia antes do estacionamento, agora ele não permite mais, mas então é um alerta que as pessoas se atentem em relação a isso aí, que ele não permite mais o estacionamento naquele local. Ele reforça que a fiscalização continuará nas próximas semanas. Até que haja uma liberação completa, que a Prefeitura entenda que é possível liberar de forma integral o fluxo de veículos aí a gente volta à vida normal, segue a vida, mas até então a gente está fazendo disciplinando essas questões que ficaram alguns pontos em haver, né? Então, se existe essa placa, se é proibido, a gente tem que respeitar e cabe à Polícia Militar fiscalizar. Muito obrigada, aspirante Fracaro, pelas informações. A gente espera que as pessoas possam se conscientizar, não só pelos estacionamentos, mas pelo respeito à lei e à ordem. Os decretos e as medidas foram feitas para serem cumpridas. Também a Prefeitura deveria cumprir leis, não é? Muitas leis não são cumpridas pela administração, mas nós, munícipes, simples mortais, devemos cumprir todas as regras. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Amanhã a gente volta com a nossa programação local. Fique com Deus, bom descanso para você, uma boa noite. Pertinho, no dia 31 de julho, Beyoncé lança Black is King, um